Os animais têm espírito? O que Noé ou Noa tem a ver com os judeus comerem carne? E por que as regras são tão específicas para o abate na culinária kosher? Agora, nesse novo episódio da série Santo Bicho, como o judaísmo enxerga os animais. E aí, bicho? Nessa temporada do canal E aí Bicho, seguimos com a série especial de jornalismo Santo Bicho. A cada novo episódio, uma religião diferente com a visão sobre esse tema. Rahamav al kol ma'asav. A piedade do Eterno está sobre todas as suas criaturas. Um pouquinho de hebraico aí para dar o tom, o clima desse episódio com o rabino Gilberto Ventura da Sinagoga Sem Fronteiras. E afinal de contas, os animais têm ou não têm espírito, têm alma? Em primeiro lugar, quando a gente fala de judaísmo, a gente tem que sempre se remeter, antes de mais nada, a esta obra aqui. As Escrituras Sagradas, a Torá. E logo aqui em Gênesis, vejam só o hebraico, que legal. Logo aqui em Gênesis, a gente vê as Escrituras falando sobre a criação dos animais. E os animais são dotados de um espírito diferente do espírito do ser humano, que é mais autoconsciente, mais reflexivo e racional, mas são dotados de um espírito também chamado Nefesh, que é o espírito vivente, o espírito de vida, o espírito biológico, e também eles são dotados, obviamente, de um espírito mais emocional. Se para os judeus os animais têm espírito, são vistos como nossos irmãos, como é que fica a questão da eutanásia? O rabino me contou que ele é muito questionado sobre esse assunto. Se o animal que está ali doente, ele pode ser eutanasiado. É importante que antes da religião se cumpra a lei. Aqui no Brasil, a eutanásia ela só é permitida para os animais, não para os humanos, e em casos irreversíveis e quando não tem o que fazer no caso do sofrimento animal. Então, se o animal está velho, se ele tem problema de locomoção, se você está com dificuldade de pagar para que esse animal continue vivo, essas não são razões para se fazer uma eutanásia. É só se ele realmente tiver uma doença irreversível e se ele realmente estiver sofrendo e não tiver o que fazer em relação a isso. Avaliação só do médico veterinário. Bom, essa é a lei brasileira. Aí a gente volta para a questão religiosa. Para os judeus, pode fazer a eutanásia? Como é que isso é visto? E além do mais, tem algum tipo de rito específico no caso da morte daquele animal? Em relação a seres humanos, pelo judaísmo, é proibido fazer eutanásia, ok? Agora, em relação a animais, que ele não tem nenhuma retificação espiritual para fazer, nenhuma purificação, etc, 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 pelo judaísmo, não somente é permitido, como em muitos casos é ideal, é o correto. Para quê? Para evitar estender o sofrimento do animal. Em relação a luto, ainda que o judaísmo não tenha nenhum ritual específico relacionado a animais, a morte de animais, obviamente, isso o próprio bom senso diz, não há problema nenhum, muito pelo contrário, em homenagear com uma prece espontânea, com suas próprias palavras. Um ponto importante da relação das pessoas com os animais, no caso do judaísmo, tem a ver com alimentação. Calma que eu ainda não estou falando da culinária kosher, estou falando da relação mesmo com os animais domésticos. Olha aí. Nós não podemos comer. Você vai almoçar? Não, eu vou almoçar agora, eu vou comer. Não. Seu cachorro já comeu? Calopsita já comeu. O peixe já comeu. A sua vaca, o cavalo. Não? Então você não pode comer. Então sempre nós devemos, antes de nos alimentarmos, alimentar os nossos animais, porque eles dependem de nós. Depois de ouvir tudo isso e chegar até aqui, você pode dizer: poxa, mas os judeus comem carne, né? Tem um abate específico, a culinária kosher, mas e aí, eles comem carne? E o que Noé, ou Noa, aquele da arca, tem a ver com tudo isso? De início, lá em Gênesis, Deus disse para Adão e para Eva: vocês deverão se alimentar somente de ervas e frutas, como os animais do campo. Ou seja,
Originalmente, o plano A do Criador é que o ser humano fosse vegetariano. Depois que o ser humano, na pessoa de Noah, salva os animais durante o dilúvio. Aí ele ganha a permissão de poder se alimentar a partir da carne deles. E aí a gente tem esta obra aqui, que é o Talmud. Isso aqui é um dos tomos do Talmud. Vejam que bacana. Onde vão estar escritos todos os detalhes da lei de abate ritual no judaísmo. Qual que é o cerne da lei do abate no judaísmo? O cerne é fazer com que a morte seja o mais indolor possível. Como assim? Então a gente tem uma faca. Essa faca tem que ser completamente afiada. Ela não pode ter nenhum dentinho de falha. Por quê? Para que na hora do corte, cortou a jugular, cortou a traqueia do animal, seja super instantâneo e ele perca a consciência imediatamente e não sofra. A gente vê que existe uma necessidade de mergulharmos mais a fundo no sentido da criação. No sentido de que, ainda que sejamos muito diferentes, mas em certo momento nós devemos nos lembrar que a dor do ser humano é igual à dor do animal. Rabino Ventura, super obrigada pela entrevista, pelas histórias, viu? E você que está acompanhando a gente, o que achou? Conhecia essas explicações? Gostou desse conteúdo? Tem alguma pergunta para fazer? Deixa aqui nos comentários, porque a gente continua a falar sobre religião a cada novo episódio aqui da série Santo Bicho, a visão de uma religião diferente sobre os animais. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, mais gente vai ter acesso a essas informações e também de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, bicho?